Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos aqui para a leitura de hoje. Aqui nós estamos juntos todos os dias, passando interpretações das cartas e respostas a todo mundo que precisa da ajuda dos oráculos. Então, se você está visitando aqui pela primeira vez, conhecendo o canal agora, se inscreve e ativa as notificações, deixa o like no vídeo. Isso é muito importante para você contribuir com o canal para a sequência das nossas leituras gratuitas aqui, com cada vez mais oportunidades para você ter mensagens do baralho cigano e também do tarô, que várias vezes eu trago aqui combinando com o baralho cigano, né, somando informações como será o caso hoje. Nós temos o tarô junto aqui também, tá? Então, vamos ao nosso tema, né? Qual é a conversa de hoje? Antes disso, já começa a escolher aqui uma das suas opções para ganhar sua mensagem com a gente, tá? Nós temos dois decks de baralho cigano na mesa e aqui são arcanos maiores de um tarô. Você vai fazer a sua escolha pelo baralho cigano, onde nós temos as pedrinhas, tá? Com o baralho da esquerda ou da direita. E o tarô eu vou colocar somando informações em cada um deles, tá? Então, todo mundo vai ganhar um arcano maior do tarô e você vai fazer a escolha do baralho aqui da esquerda com uma pedrinha de ágata rosa ou o baralho da direita com um quartzo azul. Então já começa a sentir, a perceber quais são as cartas que te atraem mais aí, qual é a pedrinha que chama mais a sua atenção, né, para você fazer a sua escolha. E o nosso assunto de hoje aqui no canal é o seguinte: por que ele ou ela se afastou? Por que está distante? Ficaremos juntos? Então temos duas perguntas, né? Por que a pessoa de quem você gosta se afastou de você, está distante de você nesse momento, não está correspondendo, de repente não quer muito assunto, né? Então essa é a primeira pergunta, por que ele ou ela se afastou, né? E a segunda pergunta, se vocês vão ficar juntos, né? Se as coisas vão se reorganizar, tá? Se vem oportunidades a dois pela frente. Então a gente vai olhar para o baralho cigano e também para o tarô, respondendo essas duas perguntas que se juntam aqui formando um tema só na mesa para nós, tá? Então, vamos lá. Antes, só deixa eu passar aquela instrução que é importante, né, para quem está participando pela primeira vez do canal. Eu começo sempre pelo baralho da esquerda, né? Você está aí fazendo a sua escolha e eu começo pelo da esquerda. Se você fizer essa escolha, então já fica comigo porque é o baralho que eu vou pegar agora para começar a trabalhar com ele. Se você escolheu o da direita, então é importante que você veja na descrição do vídeo aqui abaixo o tempo em que eu começo com o baralho da direita. Eu sempre deixo aí abaixo, né? O tempo da esquerda e o tempo da direita. O pessoal da esquerda já vai direto aqui. Para quem fizer a escolha com o baralho da direita, você não precisa ficar assistindo o vídeo inteiro até chegar a sua vez ali. Você pode avançar, né? E para saber qual é o tempo, é só olhar na descrição, combinado? E aqui a gente faz as nossas leituras com calma, né? Então, você que se propôs a chegar aqui para participar, separa uns minutinhos aí para ficar comigo no YouTube para você ter essas respostas, né, das cartas a partir de agora. Então, vamos lá. Começando pelo baralho da esquerda com a pedrinha aqui da ágata rosa. Embaralhando aqui pra gente. Cortando o monte, vamos colocar as cartas na mesa então. Dessa vez a gente vai ter 6 cartas do baralho cigano, tá? Em duas linhas que vão nos responder aqui então, né? Na linha de cima a gente vai ver a primeira questão, por que ele ou ela se afastou, né? Porque a pessoa de quem você gosta está distante, de repente emocionalmente ou afetivamente de você nesse momento. Na linha de cima, então, veremos essa resposta. E na linha de baixo, se vocês vão ficar juntos, se vem oportunidades a dois, né? Qual é a energia que se apresenta para isso. Então, no baralho cigano, nós teremos esse cenário. E vou colocar também um arcano do tarô aqui, que vai nos ajudar a entender tudo isso, tá? Somando informações. Então, temos aí. Deixa eu trazer um pouquinho para cá para o arcano do tarô aparecer melhor ali. Pronto, tá aí pra gente. Então, vamos ao nosso assunto, vamos às nossas interpretações aqui. Arrumando para ficar bonitinho. Agora vamos abrir todas as cartas então.
aqui já abrindo também o tarô. Esse tarô, legal dizer que ele tem imagens de animais, tá? É um Familiar Tarô, é o nome dele. Aqui a gente tem um gato, ó, na frente de um livro, tá? É a carta do mago, né? O arcano número 1 ali. E aparece um gato ao invés daquela imagem tradicional do mago, né? É um tarô temático. Então, aí nós temos todas as nossas cartas para começarmos a conversar. Então, no baralho cigano, o que que veio? Na linha de cima ali, os caminhos, o jardim e as flores, para a gente ver por que ele ou ela se afastou. Na linha de baixo, o sol, a casa e a criança, para a gente entender se vocês vão poder ficar juntos, né? Se surgem oportunidades, qual a energia, pensando em relacionamento entre vocês aqui. E no tarô, como eu já disse, veio então o arcano 1, o mago. Vamos começar a analisar tudo isso agora. Por que ele ou ela se afastou? Os caminhos, o jardim e as flores, tá? Para a gente falar a respeito disso, temos o seguinte. Vemos uma pessoa que gosta de você, tá? A carta das flores já está trazendo, já está sinalizando ali sentimento para nós, tá? Então, troca afetiva, alguém que experimenta essa energia com você, né? Então, por que se afastou? Essa é a pergunta que a gente está respondendo e aumenta um pouco a dúvida, né? Porque se é uma pessoa que gosta de você, que nutre sentimentos por você, né? Que deseja estar junto, compartilhar momentos, conforme nos informa também aqui a carta do jardim, criar situações a dois. Então, por que se afastou? A resposta está nessa carta aqui, ó, a carta dos caminhos. Dúvidas, incertezas, inseguranças, dificuldade de tomar decisões, tá? Então, esse é o motivo pelo qual a pessoa de quem você gosta, de repente se afastou de você, está distante, não está correspondendo, devido a essa situação. A falta da convicção, a falta da segurança, da certeza para viver o que o coração manda viver, tá? E tem muita gente que é assim mesmo, certo? A pessoa gosta de alguém, experimenta o amor, né? Mas na hora de dar o passo, de tomar decisão, de agir, né? De enfrentar, de se encorajar para viver mesmo o que a vida está apresentando, a pessoa dá uma travada. Então, pode ser um pouco disso, tá? Principalmente se você lida com uma pessoa que de repente fica insegura quando sente que está gostando, né? Quando experimenta a energia do amor. Eu até comentei no vídeo de ontem, se eu não me engano, isso. Vale dizer aqui também, né? Afinal, vai se encaixar, que é o seguinte: o que não é uma regra, tá? Mas geralmente o que acontece é o seguinte: para a mulher é mais fácil se entregar às emoções, né, aos sentimentos. É mais natural viver a energia do amor, entrar em contato com o amor, né? A mulher busca, faz parte da alma feminina, né? Lidar com essa energia. Então é mais natural. Para o homem não é tão natural assim, né? Não é tão fácil quanto para a mulher, é o que eu quero dizer. E repetindo, não é uma regra, tá, gente? Mas em linhas gerais é o que a gente observa, tá? Com mais frequência. Para o homem é mais difícil se entregar, é mais difícil é, ter o contato mais íntimo com as próprias emoções, experimentar a energia do amor e deixar fluir, porque ele fica ali meio perdido, tá? Diante disso, e de repente é onde acontece essa situação. De aí uma pessoa então que fica insegura para dar os seus passos, para tomar decisão, né, para fazer escolha na vida, para se encorajar a viver, fica ali nos dilemas, né? Por quê? Fica meio perdido diante da energia do amor, né? Perde aquele foco, o raciocínio, a forma planejada, organizada de agir, né? Fica meio perdido. Então, isso faz com que de repente a pessoa se retraia, gere um certo bloqueio ali, né? Para tentar frear um pouco aquele ímpeto emocional, o amor que está experimentando, porque sente a necessidade de conseguir organizar os pensamentos para saber como agir, tá? Então, por que ele ou ela se afastou? Porque está distante, como eu estou explicando, o motivo está aqui, então, a insegurança, né? A dificuldade de tomar decisão e muito em função dessa dificuldade da entrega emocional, porque sentimento para isso nós vimos que existe, tá? O desejo de fazer acontecer, de criar momentos, de compartilhar a vida, tá aqui na carta do jardim também, tá? Eu acho que tudo se resume aqui a um certo medo da entrega e do que ela possa proporcionar, né? De repente aquela pessoa que considera que vai ficar fragilizada se dizer que ama,
né? Se entregar às emoções, muitas vezes o medo de sofrer, tá? Dependendo, inclusive se a pessoa tem algum tipo de experiência anterior negativa, viveu algum trauma com o relacionamento passado, tá? Então isso pode gerar um pouco dessa situação. De qualquer modo, explicamos então aqui por essa carta o motivo pelo qual ele ou ela se afastou. Medo, né? Insegurança, dificuldade de tomar a decisão, de se sentir firme para continuar dando os passos ali na direção que a vida apresentou entre vocês. O sentimento está aqui, vontade de estar juntos está aqui também, tá? Então é simplesmente isso. E aí, olha só nas cartas de baixo, então, né? Que a gente vai olhar para responder se vocês vão ficar juntos, se apresenta uma energia para isso. E temos o Sol, a casa e a criança, com certeza, tá? Cartas muito boas aqui. O Sol, energia de realização, de felicidade a dois, né? De algo que acrescenta, experiência positiva de vida. Então, essa energia está aí sendo irradiada entre vocês, tá? Então, junto com a casa, as afinidades, familiaridade, a segurança que um pode encontrar no outro, que inclusive pode ajudar muito nessa coisa das incertezas, das inseguranças, dos medos aqui, tá? E passou um barulhento aqui na rua, mas tudo bem. Estou perto de Avenida Ossos do Ofício aqui, né? Então, como eu estava dizendo, essa carta da casa, ela traz entre vocês a sensação da familiaridade, muitas vezes aquela sensação de, poxa, parece que a gente já se conhecia, né? Quando você, por exemplo, conversa com a pessoa faz um mês, mas parece que já tem 2 anos que vocês se falam, porque bate muito a energia, sabe? É familiar. Essa carta da casa pode trazer essa sensação que vai bater para bastante gente que está aqui assistindo, tá? E essa parte da segurança, do conforto emocional que a ideia da casa nos proporciona, como eu expliquei, pode ajudar muito nessa parte, justamente na dificuldade da outra pessoa com você, que é a dificuldade da entrega, pelo medo, né, de como as emoções podem atuar, tá? Então, isso daqui pode auxiliar muito nessa parte ali. E a criança, a esperança, a alegria, a leveza, o que vem pela frente entre vocês, é uma carta que informa, né, um futuro que se apresenta a dois aqui. Então, essas cartas, a união, a combinação dessas cartas aqui, sem dúvida alguma indicam oportunidades a dois, né? Indicam uma caminhada aí entre vocês. Tudo está consistindo aqui nessa dificuldade e que nós já percebemos na linha de baixo um aspecto bem importante para ajudar ali, no que podem ser os medos e as inseguranças dele ou dela na entrega emocional com você, tá? Então, respondemos assim, por que ele ou ela se afastou e se vocês vão ficar juntos. Tivemos as respostas pelo baralho cigano. E o tarô que eu coloquei aqui então para a gente somar informações, ajudar a entender tudo isso, é legal para a gente ver o quanto de repente vai se associar ao baralho cigano ou simplesmente vai somar informações, tá? Então veio o arcano 1, o arcano do mago, um arcano que indica início, recomeço, possibilidades, caminhos abertos. Então tem tudo a ver com o quê? Com essa linha de baixo aqui, tá? Para reforçar o que nós já dissemos sobre vocês terem oportunidades aí para ficar juntos, sim, tá? Para as coisas se ajeitarem. Então o arcano do mago aqui indica caminhos abertos para isso, né? Muitas possibilidades aqui de um entendimento, de tudo poder fluir bem a dois, tá? Então o arcano do mago veio junto com a linha de baixo aqui na nossa leitura, reforçando a ideia de vocês poderem ficar juntos, caminhos abertos para isso, tá? Um espaço muito grande que se apresenta para felicidade a dois aí, tá? Então nós tivemos dessa maneira a nossa interpretação com as cartas do baralho da esquerda. Para todo mundo que fez a primeira opção da mesa, tá entregue então aqui a sua mensagem. Então agora eu vou recolher essas cartas para trazer a outra opção da mesa. Vamos lá. Tirando aqui as cartas do baralho cigano, a pedrinha da ágata rosa. O arcano do mago eu vou voltar para o monte para colocar também para a galera da direita. Então, trazendo agora a outra opção de cartas da mesa, o baralho que estava à direita lá no comecinho. Se você seguiu a minha instrução, avançou o vídeo, veio até aqui, está na hora da sua mensagem. Então, o baralho com a opção do quartzo azul. Vamos lá.
trabalhando aqui o tema para você também. Então, por que ele ou ela se afastou? Por que está distante de você? Por que não está correspondendo emocionalmente, afetivamente, né? Tudo isso faz parte da nossa primeira questão do tema. E a segunda questão, a segunda pergunta, se vocês vão ficar juntos. Se o baralho vai mostrar uma energia compatível aí para oportunidades a dois. Então vamos ver o que a gente vai ter aqui para conversar sobre isso na colocação das cartas. Opa, a caixinha do baralho que eu deixo ali quase cai. Então, temos aqui para você 6 cartas do baralho cigano na mesa, em 2 linhas, né, dispostas em 2 linhas. Na linha de cima a gente vai dar uma olhada na parte do afastamento, porque ele ou ela se afastou de você, está distante de você, então o que aconteceu para isso, né? E na linha de baixo a gente vai olhar oportunidades a dois, se vocês vão ficar juntos, tá? E eu tô tentando dar uma ajeitada e tô deixando torto mesmo assim, né? Agora acho que eu consegui melhorar aqui. E vou colocar mais o tarô. Então, o arcano maior, que vai nos ajudar a entender tudo isso, tá? Então temos uma linha para a resposta com o baralho cigano, outra linha também, e mais um arcano do tarô aqui, somando informações pra gente. Tá aí, seu arcano. Vamos abrir todas as cartas agora, então. E o tarô também. Esse aqui é um tarô que é temático de animais, tá? Eu falei isso quando eu abri para a galera da esquerda, repito aqui para vocês também. Então, vocês estão vendo uma imagem diferente. É o arcano aqui da estrela. Temos 3 gatos ali, né? Olhando para as estrelas. Na verdade, um deles olhando para nós, né? Os dois olhando as estrelas, um deles olhando para nós. Então, quais são as suas cartas aí? Na linha de cima, a âncora, a raposa e os pássaros. Na linha de baixo, a árvore, as flores e a cruz. E o arcano maior do tarô aqui, o arcano da estrela, arcano 17, né? Então, vamos à interpretação agora. Por que ele ou ela se afastou? Por que está distante de você? Responderemos olhando para cá, para essas 3 cartas de cima: âncora, raposa e pássaros. Olha só, o que a gente tem aqui, na verdade, é o seguinte: uma pessoa que adia as coisas, que pela personalidade pode ter a tendência de adiar as coisas que tem para viver, né? Pode ser uma característica dele ou dela, ou de repente alguma situação que envolve o momento, tá? Qual o motivo? Aqui a gente pode associar, de repente, a ideia dele ou dela de adiar as coisas com você, deixar as coisas para depois com você. A carta da âncora, ela é uma carta do baralho cigano que nos direciona para a energia do trabalho, campo profissional. Então, de repente, assuntos profissionais envolvidos aqui. Uma necessidade de priorizar o trabalho, às vezes uma mudança de emprego, uma nova rotina, uma promoção ou mesmo uma dificuldade profissional, né? Um desemprego, enfim, qualquer tipo de situação relacionada à vida profissional que entrou como a prioridade dele ou dela, né? E aí isso fez com que essa pessoa então adiasse os planos com você, deixasse as coisas para depois. A carta da âncora então nos indica o motivo, tá? Então, assim, assuntos profissionais interferindo na vida afetiva, tá? E aí, como eu falei, dando exemplos aqui, mudança de emprego, mudança de rotina, mudança de horário, desemprego, né? Que aí faz faltar a parte financeira, e aí fica difícil de estruturar a vida, isso gera muita preocupação, então a gente fica sem cabeça, enfim, né? Seja qual for o motivo, então assuntos profissionais interferindo na vida afetiva, fazendo com que as pretensões, as intenções afetivas com você sejam adiadas, fossem adiadas, tá? E aí a carta dos pássaros que veio aqui é uma carta que indica tempo, situações que ficam para depois, e a carta da raposa, aqui a cautela dele ou dela na forma de como conduzir as coisas com você, né? Tendo aqui o entendimento de perceber o momento certo de agir,
tá? Então, de repente, uma pessoa que sabe que não está em condições agora de poder criar oportunidades adequadas com você, de corresponder adequadamente, tá? De, por exemplo, pensar em fazer acontecer, de planejar uma rotina, tá com esse aspecto profissional como uma prioridade, passando à frente. Isso é normal, tá? A gente tem que ver qual é a necessidade que a vida apresenta e ver o que a gente vai priorizar mesmo. E aí a gente percebe o seguinte, que não é nenhum problema com você, então, não é falta de interesse, tá? Não foi alguma coisa que você fez, não foi alguma coisa que você falou, porque às vezes você pode ter essa dúvida também. O que será que eu fiz? Será que eu falei alguma coisa, né? Porque, sei lá, estava tudo bem, de repente parece que a pessoa se afastou, não está mais querendo conversar tanto quanto antes. O que eu fiz, né? A gente pensa isso. Calma, você não fez nada, você não falou nada errado. Simplesmente o momento de vida da outra pessoa que está colocando uma necessidade profissional, uma necessidade de estruturação da vida à frente das questões afetivas, tá? Então, é uma questão de compreensão sua em relação a isso. E é realmente uma necessidade, tá? Não é uma bobagem, né? A gente tem que saber entender que a gente precisa cuidar da própria caminhada, da própria estrutura de vida, do nosso trabalho e a outra pessoa também, né? De repente, é, você, por exemplo, pode estar no momento bem organizado em relação a isso. Tá tudo bem, eu tô com a minha rotina em ordem, né? Com o meu dinheiro aqui, com as contas em dia, tudo bem. Então eu quero organizar minha parte afetiva, né? Esse é o meu foco agora. Calha que de repente o foco da outra pessoa tá na organização profissional. Pode não estar com a vida organizada como você está e veio isso como a necessidade do momento, a prioridade, né? Então, só dando um exemplo, o tempo diferente de cada um para cada coisa, tá? Então, qual é o motivo? Por que ele ou ela se afastou? Esse motivo está aqui, a resposta está aqui na âncora. Assuntos profissionais, como eu falei, interferindo na vida afetiva, adiando os planos a dois, né? A carta dos pássaros informa isso, a questão do tempo, o quanto as coisas ficam para depois, e a carta da raposa, a cautela dele ou dela com você. Por quê? Se não está na hora, se eu não consigo corresponder como eu gostaria agora, eu vou deixar para depois, né? De repente, o que pode ter acontecido aí é uma falha na comunicação, uma pessoa que não te falou isso, né? E aí você fica supondo uma série de coisas, né? Como eu falei, aquela velha pergunta que aparece: o que que eu fiz, né? Para a pessoa se afastar. Então é isso, né? A forma como a vida está caminhando, o que é a prioridade da outra pessoa nesse momento. E a própria carta dos pássaros, além de falar do tempo, ela fala também de companheirismo, de alguém que deseja estar ao seu lado, mas que sente que precisa criar condições adequadas para isso, tá? Então, se a necessidade agora é profissional, é alguém que está cuidando da prioridade, do que sente que é necessário agora, para depois providenciar as coisas com você. Aí entra também a parte do tempo, o tempo diferente de cada um, né? O quanto de repente você vai saber esperar, o quanto você vai ter paciência. Aí é uma questão individual para a qual só você terá a resposta, aí olhando para a sua intimidade, tá? Mas o motivo nós vimos então aqui nessas cartas de cima. E a linha de baixo agora, falando sobre oportunidades a dois. Vocês vão ficar juntos? Se apresenta entre vocês uma energia para isso? Árvore, flores e cruz. Então dá para dizer que sim, certo? Por quê? Carta da árvore, carta do progresso, né? De situações de prosperidade que vão adiante, que geram frutos, uma construção a dois aqui, tá? Algo duradouro, raízes, né? Que a gente pode criar ao lado de alguém, exatamente para uma caminhada, para um relacionamento, para a geração de frutos, troca afetiva, sentimentos, felicidade a dois, compreensão, leveza, tá? Essa energia aqui que é muito importante para o amor também com as flores, está no caminho entre vocês. Essas duas cartas formam uma combinação muito importante para falar sobre oportunidades a dois, tá? E ainda a cruz que vem aqui, que é uma situação que mostra desafios da vida, a forma como a vida nos testa para as coisas que a gente deseja viver, né? Para a gente perceber o sentido de cada coisa e ver quanto a gente se mantém naquilo que pretende viver, tá? Então é uma carta que fala de dificuldades, mas dificuldades que são superadas por aquilo que é verdadeiro para nós. Então, se você realmente gosta dele ou dela, né? E simplesmente agora as coisas não estão acontecendo entre vocês, um momento de dificuldades, a pessoa está distante, respondemos por quê, né? E aí eu falei do tempo de cada um, do quanto você vai saber esperar. De repente é um teste pelo qual você está passando aí, um momento de
desenvolver compreensão, desenvolver paciência, entender a necessidade da outra pessoa, não olhar só para si, só para o que você gostaria, tá? Mas entender as dificuldades alheias também, as dificuldades de repente pelas quais a pessoa de quem você gosta pode passar, né? E isso é desenvolver maturidade, porque muitas vezes a gente quando gosta de alguém, a gente não tem o olhar amplo para enxergar de repente pelo que a outra pessoa está passando, o que a outra pessoa precisa, a gente só fica olhando assim, ah, tá legal comigo ou não tá legal comigo. É sempre no próprio umbigo, no ego, né? Tá me correspondendo, não tá me correspondendo, tá me fazendo feliz, não tá me fazendo feliz, né? Tá suprindo as minhas carências, as minhas necessidades ou não está. Mas e ele e ela? E as necessidades da outra pessoa? E as dificuldades da outra pessoa? Será que a gente tenta entender? Ou a gente está sempre vendo só o que a gente precisa, né? Então, de repente, é o momento de desenvolver isso, a compreensão, a paciência, entender a outra pessoa, a empatia, né? E são cartas aqui embaixo que mostram, então, com certeza, oportunidades a dois, energia para vocês ficarem juntos. Como eu já expliquei com a árvore, com as flores, simplesmente saber passar pelo presente, né? Lidar com superações, a cruz pede isso, né? São testes, desafios que a vida nos coloca e que a gente tem que saber como lidar com isso. Qual é o aprendizado que a vida proporciona, né? De repente com uma dificuldade que a gente vive. Mas as cartas aqui então informam oportunidades a dois com certeza. E no tarô, o que vem para você é o arcano 17 das estrelas, né? Como eu já havia mostrado, que traz esperança, tá? Então, isso vem muito ao encontro das cartas de baixo aqui. Na verdade, das duas linhas, eu diria, tá? A esperança no sentido do que a outra pessoa pretende com você, né, de ter a necessidade realmente na vida profissional, quantos assuntos profissionais estão interferindo na vida afetiva, mas a esperança dele ou dela de organizar essa parte, de conseguir proporcionar, né, as condições adequadas para estar ao seu lado, e a esperança entre vocês dois aqui, olha, de oportunidades a dois, de vocês ficarem juntos, somando muito bem com a cruz aqui para você, no sentido de compreensão, de paciência, como eu estava dizendo, né, de tentar desenvolver mais desse olhar, de enxergar a dificuldade, de repente, pela qual a outra pessoa passa, e não só olhar para como a outra pessoa está te tratando ou deixando de te tratar, né? É também entender as necessidades emocionais do outro. Então, isso ajuda muito aqui, né? A estrela do tarô ajuda muito aqui na cruz do baralho cigano, nesse sentido. Tá, gente? Então, fizemos assim a sua interpretação, vimos por que ele ou ela se afastou, né? Respondemos aqui olhando para a linha de cima, vimos que vocês podem ficar juntos, que existe energia para isso, boas vibrações aqui, ótimas vibrações, aliás, com a árvore e com as flores, né? Então, muitas oportunidades a dois podem surgir para uma caminhada e o arcano do tarô trazendo esperança, acrescentando a tudo que o baralho cigano já havia mostrado, certo? Terminamos assim então a nossa mensagem. Muito obrigado pela presença de todos em mais esse vídeo do canal. Um abraço e até o nosso próximo encontro.